no ar, Abre Aspas, o primeiro jornal multidigital do eixo SP-Rio. Abre aspas. Apoio Sicredi. Gente que coopera, cresce. Quarta-feira, 14 de maio, ao vivo pelos Facebooks da SP-Rio+, e do Jornal Vale, está no ar o Abre Aspas, direto dos estúdios da SP-Rio+, no Jardim Aquários, em São José dos Campos, São Paulo. Os destaques desta edição. Dória diz que não vai seguir decreto para reabrir academias e salões. Ministério da Saúde não chega a consenso para plano de distanciamento social. Casos confirmados de coronavírus sobem mais de 300% em São José dos Campos. STF aceita flexibilização das leis orçamentárias. Governo projeta queda de 4,7% na economia em 2020. Essas e muito mais notícias logo após o comercial. Fique com a gente. Voltamos ao vivo com Abre Aspas desta quinta-feira, 14 de maio. Muito bom dia a você. Comigo, o jornalista Douglas Cruz. Bom dia, Douglas. Bom dia, Glauco. Vamos para mais uma edição. Lembrando aí que para todo mundo que estamos ao vivo, e você aí de casa pode participar interagindo aqui conosco do Abre Aspas, mandando sua mensagem, assim como já fez, como sempre, Valdério Teixeira, que mandou aqui bom dia pra gente. Deixa eu conferir aqui mais mensagens. Aldrez Martins também, Cida Medeiros, todo mundo mandando mensagem aqui pra gente. Participe aí, interaja, fazendo sua crítica, sua sugestão, seu elogio. Estamos ao vivo para interagir com vocês. Exatamente, Douglas. E no segundo bloco do Abre Aspas de hoje, nós teremos uma entrevista ao vivo com o prefeito de São Sebastião, o senhor Felipe Augusto, do PSDB. E você, claro, está convidado a participar ao vivo dessa entrevista. O governador João Dória anunciou que São Paulo não vai seguir o decreto do presidente Jair Bolsonaro, que inclui academias e salões de beleza como serviços essenciais. Dória afirmou que o Estado não fará qualquer mudança na atual quarentena, que vai até o dia 31 de maio. A posição do governador de São Paulo em não seguir o decreto não é isolada. Governadores de outros 17 estados e do Distrito Federal anunciaram que não vão permitir a reabertura de academias, salões de beleza e barbearias. O presidente reagiu em um post no Facebook reclamando da atitude. Em um trecho do texto, ele escreveu que afrontar o Estado democrático de direito é o pior caminho e aflora o indesejável autoritarismo no Brasil. Pois é, Glauco, vamos aguardando aí mais uma vez o primeiro do dia, né? Como a gente vem ressaltando aqui esse entrave político que está acontecendo no Brasil. O governo federal decreta uma coisa, depois o governo municipal decreta outra e por fim vem o governo estadual e decide, enfim. Quem manda sobre as cidades, né? Quem define o que é lei e o que não é? Quem decreta alguma coisa de fato? Bom, nesse momento atual a gente pode dizer que é a justiça. A justiça está determinando aí o que vale e o que não vale. E nós aqui como os meros cidadãos comuns não sabemos a quem ouvir. Enfim, vamos aguardando aí mais essa ação aí oficial do governo do estado que, segundo o governador João Dória, vai barrar esse decreto presidencial de abrir salões de beleza e academias. Pois é. E o prefeito de São José dos Campos informou que o decreto que reabre academias e salões está mantido no município até que o governo estadual faça uma publicação oficial. O decreto de Ramute tem normas para o funcionamento dos estabelecimentos, como regras de distanciamento de aparelhos, capacidade de pessoas e reforço de higiene. Pois é, temos mais participações aqui. O meu xaraque Douglas Xavier mandou bom dia, assim como fez a Eulália Ferreira. A Paula Souza está dando aqui sua opinião sobre esse decreto aí de salão de belezas e academias. Vamos pegar mais interações aqui, só um segundo. Temos também o Luizão mandando, tá difícil, não chegamos nem no pico ainda do inverno. Muito obrigado pela sua participação, Luiz, e todo mundo que está mandando mensagem aí pra gente no Facebook. E o anúncio das diretrizes para a saída do isolamento, que seria feito ontem,
não aconteceu. A coletiva de imprensa que revelaria o plano foi cancelada. Isso porque a reunião com os conselhos estaduais e municipais de saúde não chegou a um consenso. O Conselho Nacional de Secretários de Saúde e o Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde divulgaram nota conjunta afirmando que acham o momento inoportuno para a pactuação e publicação das diretrizes sobre distanciamento social. Subiu para 13.149 as mortes por coronavírus no Brasil. Ao todo, são 188.974 casos confirmados, sendo 78.424 deles recuperados. São Paulo tem 1/3 das mortes. São 4.118 óbitos no estado. O Ceará passou o Rio de Janeiro em número de pessoas infectadas e se tornou o segundo estado com mais casos. Além disso, no cenário global, o Brasil superou a França em número de infectados. E Glauco, é sempre importante a gente frisar também as cidades aí com maior taxa de mortalidade por Covid-19 a cada 100 mil habitantes. E olha, isso é muito preocupante. As cidades do Amazonas lideram esse número aí disparadamente, como Tabatinga, Manacaparu, Altazes, Coari, todas aí entre 50% a 40% de mortalidade a cada 100 mil habitantes, o que mostra aí que o município, às vezes, pequeno, não tem tantas mortes, mas a taxa de mortalidade é alta, o que revela aí que o Amazonas é um estado que está sendo muito afetado pela doença. Laudos entregues pelo governo ao Supremo Tribunal Federal indicam que o presidente Jair Bolsonaro teve resultado negativo nos exames para o novo coronavírus. Os 3 exames usaram o método PCR, considerado o mais eficaz porque rastreia o material genético do coronavírus. Ele identifica bem a Covid-19 a partir dos 3 primeiros dias de sintomas, diferentemente do teste rápido, que tem eficácia maior após o 10º dia de sintomas. O presidente já tinha anunciado os resultados negativos em redes sociais, mas se recusava a mostrar os laudos em si. Os documentos só foram divulgados após o jornal O Estado de São Paulo entrar na justiça pedindo acesso. Pois é, esses 3 documentos aí foram divulgados ontem aí na íntegra, a gente até colocou aqui no site da SP Rio+, e segundo especialistas aí ouvidos, né, esses 3 laudos, né, é muito difícil em 3 laudos você ter um erro médico, por exemplo. Então, o que comprova aí que no mês de março, né, o presidente Jair Bolsonaro não tinha o coronavírus. E coloco mais participações aqui, um relato interessante aqui, por exemplo, da Rosemary Santos, que fala que, olha, sou manicure. Aí você abre o salão, vem ordem para fechar. Nós, brasileiros, já estamos esgotados. Realmente, é muito complicado para a população saber o que está valendo, o que está acontecendo. A gente aqui também, do jornalismo, todos os dias tem dificuldade para saber o que está acontecendo, né? Porque existe uma desinformação, uma quantidade enorme de novas informações diárias e a gente está em tempo de fake news, né? Então é por isso que é importante você estar aqui em contato conosco da mídia, que sempre preza pelas informações verdadeiras. E a informação verdadeira a gente acabou de dar agora há pouco, que até o momento a Prefeitura de São José dos Campos manteve o decreto. Rosemary Santos, faço minha as suas palavras. Como todos os brasileiros, nós estamos cansados do como os nossos políticos transformaram uma pandemia num circo. É o que está acontecendo no Brasil. Realmente, cerramos fileiras com você e estamos realmente todos cansados. E o que nos resta agora, depois que tudo isso passar, a que preço não sabemos, é o que a história vai falar desse momento em particular no Brasil, que sem dúvida nenhuma vai ser um divisor de águas. Cerramos aí fileiras com você, Rosemary. E o Supremo Tribunal Federal decidiu manter a decisão liminar do ministro Alexandre de Moraes, que flexibilizou as regras previstas na LRF, também conhecida como Lei de Responsabilidade Fiscal, e na LDO, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias, durante o período, claro, de pandemia. Em 29 de março, Moraes atendeu a pedido da Advocacia Geral da União para afastar o cumprimento das normas exclusivamente
nas ações relacionadas ao combate à Covid-19. Na ação, a AGU solicitou a flexibilização da LRF e da LDO, excepcionalmente no caso das políticas públicas de combate à Covid-19, para que não fosse exigida a comprovação de que as medidas estavam de acordo com a compensação orçamentária prevista nas duas leis, uma vez que as normas obrigam a União a indicar de que modo custeará aumentos de despesas, prevendo que tais projetos sejam acompanhados da previsão do aumento de receitas. Uma observação aí. Acabei de ler uma notícia que não é nada mais, nada menos do que uma tragédia anunciada. A história também vai contar e essa história provavelmente será muito breve. Douglas. Pois é, Glauco, a gente está vendo aqui mais um entrave político e jurídico nesse momento agora que a gente fala de STF, em que a desunião é total e essa politizagem aí, essa politicagem entre saúde e economia está trazendo isso aí, né? O governo aí literalmente assinou um cheque em branco, né? Podendo dizer que pode gastar sem limites. A gente sabe que no momento de guerra, isso é guerra contra o vírus, né? Isso é importante, você ter esse direito de gastar para combater o vírus, mas a gente sabe que em todos os lugares não é assim, né? A gente vê diversos exemplos de pessoas que mesmo durante esse tempo de pandemia tem aí registro de superfaturamento de compras, enfim, a gente sabe que a corrupção é algo que deve ser combatido de perto, né? E Glauco, uma fala aí, o presidente Jair Bolsonaro disse agora cedo na saída do Palácio da Alvorada que as medidas restritivas impostas por diversos estados para controlar o avanço do coronavírus pioram a crise no país. Ele afirmou que segundo ele, abre aspas, né, vai faltar dinheiro para pagar servidor público. Então é o que a gente falou, né? Existe uma desunião imensa entre estados, municípios e o governo federal e a justiça também, em que a gente vê uma desordem total que aí com certeza vai acarretar aí o nosso Brasil diversos problemas pelos próximos meses, infelizmente. Infelizmente. Douglas, vou fazer uma pergunta para você. Diga. Você já assistiu aquele filme Meu Passado Me Condena? Já assistiu? Já assisti. Muito bom filme, né? Muito bom. Parece alguma... Isso. Não, fica só uma recomendação a você e a frase é absolutamente emblemática. O presidente Jair Bolsonaro voltou a defender o uso da cloroquina em pacientes com sintomas leves de coronavírus. Bolsonaro disse que vai se reunir com o ministro da Saúde, Nelson Teich, para ampliar a liberação do medicamento no protocolo de tratamento de pacientes do SUS. O remédio é usado comumente para tratamento de malária. Ainda não há evidências científicas que apontem a eficácia em casos de infecções por coronavírus. Nesta terça-feira, Teich escreveu que a cloroquina apresenta efeitos colaterais e que a prescrição deve ser feita em comum acordo entre paciente e médico. Um dos principais efeitos colaterais do remédio são complicações cardíacas. Pois é, Glauco, esse tweet aí do ministro da Saúde gerou um desconforto muito grande no governo, que chegou até a ter uma reunião aí, segundo o próprio presidente Jair Bolsonaro, entre ele e o ministro. Mas o que a gente leu, na verdade, foi exatamente uma informação, uma confirmação que todo médico dá ao seu paciente, para que não realize a automedicação. A gente está vendo aí há tempos, né, que existe uma pressão do governo federal, principalmente na presença do presidente Jair Bolsonaro, para que seja implantada a cloroquina desde os primeiros diagnósticos, né, desde os primeiros sintomas, que a cloroquina seja implantada logo no começo aí dos diagnósticos. Mas enfim, a gente ressalta que a posição do Ministério da Saúde é que não deve ocorrer a automedicação. A cloroquina é um medicamento forte e que causa aí, tem entre seus principais efeitos colaterais, arritmia cardíaca, o que é muito sério, né? Não tem mais uma cacofonia na comunicação governamental. Nós vamos a um rápido comercial e já o convido para o próximo bloco aqui. Nós receberemos ao vivo aqui via internet aí, virtual, o prefeito de São Sebastião, Felipe Augusto, para uma entrevista na qual você está convidado. Rápido comercial, já voltamos. Fique com a gente.
9 horas e 57 minutos, estamos de volta ao vivo com o Abre Aspas desta quinta-feira. O número de casos confirmados do novo coronavírus cresceu mais de 300% em um mês em São José dos Campos. No dia 13 de abril, o município completava 100 diagnósticos positivos da doença. Passado um mês, os casos saltaram para mais de 300. De acordo com o boletim divulgado pela Prefeitura ontem, São José dos Campos atingiu 408 diagnósticos confirmados, número 308% maior do que exatamente um mês atrás. A maior cidade do Vale do Paraíba concentra 37% dos 1.101 casos positivos de toda a região. O município também lidera em mortes confirmadas, 17, além de investigar outras 9. Pois é, alarmante isso, Douglas. Alarmante. E tem um dado que a gente sempre tenta passar o lado positivo, né? Primeiro a gente ressalta a informação de interesse do público, que é isso, né? A cidade de São José dos Campos concentra aí 37% de todos os casos do Vale do Paraíba, um número que é considerado até normal, porque São José dos Campos é a capital, é a maior cidade do Vale do Paraíba, mas enfim, o número está realmente alto. Igual com o número que a gente tenta passar para o lado positivo, né? Sempre ressaltando aí a esperança das pessoas. O número de pessoas que desenvolveram anticorpos, como você falou, ou seja, que se curaram na cidade, é de 233. Se a gente considerar fazer uma regrinha de 3 aí, básica, né? Com o número de casos confirmados, o índice de recuperação é de 57,1, ou seja, mais da metade. Isso é muito bom, é um número considerado alto, mas a gente ressalta, né, que existem muitos casos suspeitos que estão aí em casa, esperando confirmação, então esse número de 57,1 não é uma realidade 100% fiel. Mas enfim, considerando esse número parcial, 57,1 de recuperados é um número bom. Obrigado por você trazer este lado positivo, porque hoje não está fácil. Exatamente. Né? Continuando, a Prefeitura de Jacareí confirmou na terça-feira a 6ª morte registrada pelo novo coronavírus no município. De acordo com a Secretaria de Saúde, a vítima era um jovem de 24 anos que estava em um hospital público de Araraquara, cidade em que estava quando precisou buscar atendimento. O rapaz já tinha tuberculose. Jacareí tem 84 casos confirmados e 32 pacientes já recuperados. A cidade conta ainda com 120 casos suspeitos e 5 óbitos em investigação. Taubaté confirma mais 5 casos nessa quarta-feira. Com isso, a cidade chegou a 59 registros positivos de Covid-19, sendo que, em 4 casos, os pacientes morreram. Dos novos casos, 2 deles estão internados no hospital universitário. Os demais seguem em isolamento social em suas residências. Nesses 5 novos casos, não há registro de deslocamento por parte dos pacientes, ou seja, a transmissão ocorreu na própria cidade. O município investiga outros 40 casos suspeitos. Pois é, Gal, com essa última informação que você acabou de ler, né? A transmissão, esses pacientes, novos pacientes, não viajaram, não saíram da cidade. Ou seja, o vírus está sim presente aqui nas nossas cidades. Porque ainda tem muitas pessoas que nos questionam. Conheço uma pessoa que pegou o coronavírus, mas ele foi viajar para a Itália, ou no final do ano passado estava na China, nos Estados Unidos, enfim. E a gente está comprovando, existe sim a transmissão comunitária, que essa transmissão aqui entre os bairros da cidade já existe em São José, Taubaté, Jacareí, cidades do litoral norte, enfim. Está presente sim o vírus na nossa região, portanto cabe a nós, se possível, ficar em casa. E se agora não é se possível, é obrigatoriamente, né, tomar as medidas básicas, usar máscaras, evitar aglomerações, não é momento de fazer festa, né? Sempre higienizar as mãos, cobrir a boca ao tossir ou espirrar, são medidas básicas que todo mundo consegue fazer pelo menos um pouquinho, né, Glauco? Não tem a menor dúvida, Douglas, bem lembrado como de costume, mas independente do fator de incredibilidade que existe com relação a quem nos deveria ajudar nesse momento,
a gente vê que um setor da população ainda tem uma resistência muito forte a medidas simples, a medida de higiene, a medida de proteção, tanto sua, da sua família, quanto com a sociedade em termos gerais. Nós discutíamos aqui, conversávamos um pouco antes da edição desse jornal, como impressionante todos nós temos um exemplo de estar, quando dá necessidade, ainda mais nós que temos que vir trabalhar todo dia, como a gente sempre acaba cruzando com alguém que acha que é invencível, que é praticamente um super-herói e não está usando máscara, se dirige desrespeitosamente às pessoas que solicitam que ele cumpra um decreto. Ainda acontece isso é muito triste, não é, Douglas? Pois é, Glauco, a gente viu casos aqui em São José dos Campos de discussões dentro do ônibus, de pessoas que não queriam usar máscara, circulou aí nas redes sociais nesses últimos dias, mas enfim, é decreto, é lei, tem que ser cumprido, então a gente só ressalta, né? A gente sabe que não é todo mundo que consegue ficar em casa, a gente ressalta também que o momento econômico é muito complicado, a gente vê diversos casos, a gente está tentando trazer aí as informações oficiais para, por exemplo, quem tem problemas econômicos nesse momento, o que pode fazer, a gente sempre tenta trazer aí todos os lados. Agora a gente vai entrar em contato aí com o prefeito de São Sebastião para falar sobre as informações da cidade, né, Glauco? Não tem dúvida, e aqui fazendo uma preliminar já, São Sebastião, que tem alguns números interessantes aí no que diz respeito principalmente a isolamento, né? E vem aí tomando algumas medidas também muito interessantes. E uma cidade que com certeza está sofrendo muito por ser uma cidade turística. Já estamos aí em contato com o prefeito de São Sebastião, senhor Felipe Augusto, do PSDB. Senhor prefeito, o senhor já me ouve, já me vê aqui? Perfeitamente, sou todo ouvidos. Bom dia, muito bom dia, amigos aí do Abre Aspas, ao Douglas, ao Cláudio e a todos que estão acompanhando o programa. Muito obrigado, senhor Felipe. Eu já adiantava um pouco antes do contato com o senhor aqui, que São Sebastião tem alguns números bem expressivos no que diz respeito à taxa de isolamento e vem tomando algumas outras medidas também, algumas até inéditas, mas também, por outro lado, tem também um alto número de infectados. Nós gostaríamos aí que rapidamente, para nós iniciarmos, o senhor fizesse um breve balanço atualizado da situação em São Sebastião. Bom, a nossa cidade tem hoje uma estrutura bem organizada, nós fomos uma das primeiras cidades no estado de São Paulo e no Brasil a tomar as providências necessárias. Fizemos aqui a estruturação de 2 centros de referência em enfrentamento ao Covid-19, um na região central, outro no sul. Nós temos mais de 115 quilômetros de extensão, então da divisa com Caraguá até Bertioga. Tivemos que criar 2 unidades, as equipes médicas que foram alocadas nessas unidades estão em isolamento desde o primeiro dia, portanto, não tem contato com as demais equipes de saúde do município. Temos aí também a construção, ou melhor, a preparação de 2 hospitais de retaguarda e, somando as 2 unidades de referência, nós temos cerca de 250 vagas para baixa e média complexidade. Conseguimos estruturar também a nossa UTI respiratória. Com isso, nós temos aí mais 38 leitos em unidades de alta complexidade. Nós estamos falando de UTIs com os respiradores, monitores e devidamente organizado. E o mais importante, separada da UTI atual, que cuida dos casos do dia a dia aí, que dão entrada pelo pronto-socorro do município. Aqui nós criamos as barreiras sanitárias e educativas nas entradas da cidade. Fizemos também, aliás, fomos a primeira cidade no Brasil a entrar com a campanha de utilização de máscaras, recomendando a toda a população que usasse as máscaras. Aplicamos já a utilização dos túneis de desinfecção nos corredores principais da cidade e nos acessos da unidade de saúde. Fizemos a desinfecção das ruas desde o primeiro dia dessa pandemia e hoje já são 57 dias de enfrentamento dessa pandemia. Temos também a utilização de drones, portanto, a tecnologia da informação a favor desse enfrentamento ao novo coronavírus, e esses drones têm câmeras térmicas e vão acompanhando a movimentação, a aglomeração no nosso município. Esses drones têm a capacidade de identificar indivíduos, pessoas que estejam em estado febril, ou seja, nós temos aí a condição de, pelo ar, identificar possíveis casos do novo coronavírus. Ao lado do piloto fica uma equipe de saúde que faz essa abordagem ao cidadão e a checagem da temperatura. Temos também aí um enfrentamento de todas as unidades, onde
profissionais, técnicos foram treinados para que, caso haja uma segunda onda de contaminação e seja necessário um movimento de substituição das equipes, nós também tenhamos esse backup, esse segundo time preparado. Aqui na cidade de São Sebastião, hoje nós temos 252 casos confirmados, conseguimos estrangular, achatar essa curva com força total. Então, são 2 óbitos ao longo desses 57 dias de enfrentamento e uma testagem em massa. Nós temos aí, desde o início dessa pandemia, mais de 5.500 pessoas testadas, principalmente nos segmentos. Então, por exemplo, supermercados, testamos todos os funcionários. Agências bancárias, todos os funcionários testados. Lojas de material de construção, manicures, pedicures, cabeleireiros. Então, mecânicas, né? As oficinas mecânicas, que são atividades essenciais, estão funcionando, também testamos os mecânicos. Postos de gasolina, testamos aí os frentistas. E com isso, a gente consegue identificar aquele portador do novo coronavírus e isolar. Portanto, na cidade de São Sebastião, há um controle rigoroso sobre essa situação do novo coronavírus. E conseguimos achatar a curva e estabelecemos, nas últimas 3 semanas, a liderança absoluta no estado de São Paulo como a cidade que mais praticou isolamento social. Perfeito. E prefeito, muito bom dia para você. No momento aí a cidade de São Sebastião registra um número alto de contaminados, né? 252, em vista aí de ser uma cidade com entre 80 e 100 mil habitantes, registra mais casos, por exemplo, que Taubaté e Jacareí. Isso se deve a quê? Ao alto número de testagem na cidade? Exato. Nós estamos identificando as pessoas que têm o novo coronavírus. Então, o poder público, ou seja, a prefeitura, através da Secretaria de Saúde, foi à rua e foi testando quem é quem. Nós iniciamos, como eu disse agora há pouco, pelas atividades essenciais. Os primeiros foram os profissionais da saúde, mais de 600 testes já foram aplicados. Com isso, a gente identificou possíveis casos, né, de unidades ou de profissionais que estivessem contaminados. Na sequência, testamos policiais militares, civis, federais, né, os guardas civis municipais também, os nossos agentes de trânsito, defesa civil, essas pessoas que têm contato com o cidadão no dia a dia. Então, como foram aplicados mais de 5.500 testes, nós encontramos aí 252 casos. O que nos chama a atenção são alguns fatores em relação a essa testagem. Primeiro, que no começo da testagem do Covid-19, ou seja, a aplicação daquele teste de kit, que é o kit rápido, né, que faz a testagem em 20 minutos, nós identificamos 3% da população contaminada. Agora, essa semana, esse número já saltou de 3% para 7%. Portanto, mais do que o dobro. Outro detalhe que nos chamou a atenção é que no decorrer dessa testagem, quase que 99% dos casos são pessoas assintomáticas. E o mais interessante, o tempo de incubação anotado saltou de 14 dias para 21 dias. Então, a quarentena ela está expandindo. Então, tudo isso a gente está podendo perceber na questão da testagem rápida. E uma outra situação que também está surtindo muito efeito e está trazendo novas informações ao governo municipal é o fato de nós termos estabelecido uma pesquisa por amostragem, portanto, é feito um relatório e são cerca de 600 entrevistas em diferentes faixas econômicas, faixas etárias e regiões. Então, o município tomou a decisão de copiar o modelo de Nova York e trouxe para cá a aplicação dessa amostragem na população sebastianense, além dessa testagem por segmentos. Ou seja, a cada nova quarentena, nós estávamos trabalhando com 14 dias, serão feitas 600 testagens. Como eu disse, em faixas etárias diferentes, regiões, bairros, faixas econômicas. Então, a gente consegue identificar o avanço do vírus e aquelas pessoas mais suscetíveis a serem infectadas. Então, é um trabalho minucioso que nós estamos fazendo através da vigilância epidemiológica e a vigilância sanitária, e graças a Deus nós estamos tendo até agora bons resultados, mas a preocupação permanece com o avanço do novo coronavírus.
Perfeito. E prefeito, ontem foi notícia aí no Brasil inteiro, né, que a Prefeitura de São Sebastião liberou o uso de praias para a prática de esportes individuais durante a pandemia. Com que informações a Prefeitura liberou isso aí? Se caso os números venham a aumentar, a Prefeitura pode voltar atrás? Como é que ficou essa situação? Bom, todas as situações que nós estamos vivendo agora, em função dessa pandemia, são situações inéditas. A nossa geração desconhece uma pandemia desse porte. Portanto, situações inéditas requerem decisões também inéditas. Nós estamos avançando, né, tentando melhorar o dia a dia do cidadão que já está 57 dias com a sua circulação restrita, com o isolamento social sendo aplicado, e nós podemos sim rever todas e quaisquer medidas a qualquer momento. A decisão de flexibilizar a utilização das praias, ela se faz necessária em diversos aspectos. Primeiro, que nós temos aí a necessidade do cidadão fazer a sua caminhada, praticar o seu stand-up, a sua canoagem, enfim, o seu esporte individual. Não pode ter aglomerações e precisa ter aí um controle muito sério. Nós temos de segunda até quinta liberação. O cidadão pode, em qualquer horário, fazer o seu exercício. Terminou, vai embora para casa. Uma outra recomendação que nós temos é para que evitem as aglomerações. Portanto, se for correr um companheiro, no máximo tem que ser, no mínimo 2 metros de distância e no máximo com um companheiro que esteja ali próximo, mas é uma prática de esportes individuais. O que nós estávamos observando é que conforme as fiscalizações saíam das praias, juntava novamente a aglomeração, começava a juntar as pessoas e isso ia na contramão do que a Prefeitura estava recomendando. Então, a flexibilização, permitindo a prática de esportes, ela vai também auxiliar na saúde. Se for a caminhada pela manhã, vitamina D por conta da questão solar. Então, tudo isso foi analisado e volto a dizer, sexta, sábado e domingo, praias fechadas. O que precisa ter aí é um respeito do turista com o cidadão local. Então, a gente está acreditando que essa situação que a Prefeitura tem hoje, de uma boa retaguarda de saúde, ações de isolamento que destacaram a cidade no estado de São Paulo e no Brasil. O maior isolamento é de São Sebastião. Nós temos aí condições, então, de flexibilizar algumas atividades que poderão, sim, ser canceladas ou revogadas a qualquer momento. Perfeito. Como você bem falou, São Sebastião tem o maior índice de isolamento do estado, né? E a Prefeitura conversa com o estado aí a possibilidade de uma flexibilização após essa quarentena até o dia 31, porque, como você bem disse, São Sebastião tem a maior taxa de isolamento e a taxa mínima do estado de São Paulo, segundo o governador, para uma possível flexibilização era de 55%, número que São Sebastião aí, durante toda a pandemia manteve acima, né? Sim, nós temos aí bons indicadores, temos retaguarda de saúde, embora os nossos números sejam altos, nós temos aí 2 óbitos estancados ao longo de são 57 dias hoje, né, quase 2 meses. E aqui não há subnotificação, portanto, com a testagem rápida a gente eliminou a subnotificação. Aqui os números são reais. E a transparência e o diálogo com o cidadão sebastianense, ele tem sido continuado. Segunda, quarta e sexta, 19h30, a gente sempre faz a live da Prefeitura informando o que está acontecendo. E dentro desse diálogo, nós estabelecemos um comitê que estuda a reabertura econômica do município. Então, um comitê que hoje ele é composto por diversas secretarias municipais e as organizações como OAB, Associação de Marinas, né? Nós temos aí a participação da Associação Comercial, o Conselho Municipal de Turismo, a Associação de Pousadas e Hotéis. Então, nós temos aí a sociedade civil organizada dentro do município, ou seja, dentro de um comitê oficialmente criado, que tem feito esse estudo técnico. As amostragens, como eu falei, dos exames rápidos do Covid-19 servem para balizar esses estudos. E todas essas informações foram condensadas num plano de reabertura gradativa da economia municipal e foi submetida na última quinta-feira ao governo do estado de São Paulo, ao Comitê de Enfrentamento ao Covid, e onde nós solicitamos a análise dessas propostas de reabertura gradativa, tendo em vista os nossos baixos números. Embora pareçam altos, mas nós não temos subnotificação, então nós estamos mostrando a realidade.
e uma condição de enfrentamento com qualidade, porque desde o início nós os planejamos. Então a gente tem condição de enfrentar a pandemia hoje, nos números que estão acontecendo. Então com isso a gente pediu a reabertura e a inclusão da cidade de São Sebastião na área verde, ou seja, dentro do Plano São Paulo, a área com menor restrições econômicas, porque o que nos preocupa, obviamente, é a saúde pública, e para isso nós estamos criando ferramentas, estruturas de enfrentamento, estamos massificando a informação, mas nós não podemos deixar de lado a questão econômica, então tem que haver um equilíbrio, e é isso que nós estamos buscando junto ao Comitê Estadual de Enfrentamento ao Coronavírus. Não tem dúvida, senhor Felipe Augusto, São Sebastião, assim como tantas cidades dentro do Brasil, enfrentando esse momento de guerra, literalmente. Ainda mais no caso de São Sebastião, sendo uma cidade turística, passando por um momento absolutamente inédito e difícil na sua cidade. Parabéns a toda a população de São Sebastião por enfrentar isso daí de uma maneira extremamente digna e com muita força, aí revelando o maior índice de isolamento no estado de São Paulo. Está de parabéns todos aí que estão enfrentando esta difícil situação com tanta competência. Senhor Felipe Augusto, nós agradecemos a sua participação no Abre Aspas desta quinta-feira e, claro, assim como para todas as cidades do nosso querido Brasil, a gente deseja muita força, muita competência e boas energias para sair deste momento. Nós agradecemos a sua participação. Muito obrigado, um bom dia a todos e fica a recomendação, fiquem em casa, que Deus abençoe. A todos nós. Para você que acompanha o Abre Aspas, nós vamos a um rápido comercial e já voltamos com mais notícias. Fique com a gente. Dez horas e 23 minutos, estamos de volta ao vivo com o Abre Aspas desta quinta-feira. E a Prefeitura de Guaratinguetá registrou na noite de ontem a primeira morte por coronavírus. Trata-se de um idoso de 71 anos que estava no Hospital Frei Galvão e não resistiu às complicações da doença. A Secretaria de Saúde Municipal informou que o idoso era cardíaco, diabético e tinha sobrepeso. A família dele está em isolamento. O óbito ainda não consta nos balanços dos governos estadual e federal. Segundo a administração, Guaratinguetá registrou até amanhã desta quinta 17 casos de Covid-19. Pois é, Glauco, é o que a gente está falando, né? Das 39 cidades da RM Vale, 38 aí já registraram pelo menos um caso confirmado ou um suspeito, né? Não são todas que têm casos confirmados, mas enfim, o que comprova e o que ressalta a informação que o coronavírus está sim disseminado aqui pela nossa região. Muito triste essa notícia que a gente acabou de dar. Enfim, a gente espera que a cada dia os números venham caindo, né? Não tem a menor dúvida. E a Prefeitura de São José dos Campos abriu uma nova ala com 40 leitos de enfermaria para receber pacientes diagnosticados com coronavírus lá no Hospital Municipal. Segundo o município, a medida integra um plano de contingência caso haja uma escalada dos casos. No local, que passou por reforma e adaptação, funcionava uma antiga UTI, que estava temporariamente desativada. Segundo a direção do Hospital Municipal, por enquanto não há necessidade de transferir pacientes para essa nova ala. Além da possibilidade de ela ser transformada de uma ala de enfermaria para leitos de UTI. No momento, a ala Covid do Hospital Municipal está com 47% de ocupação, com 4 pacientes na UTI e 21 na enfermaria. Pois é, Glauco, entrevistamos ontem o prefeito Felício Ramute, né? E ele disse mais uma vez que se faltar leitos na UTI, a responsabilidade é sim do poder público. Então o prefeito está assumindo essa responsabilidade, está aí trazendo essa informação. A prefeitura todos os dias no balanço, seu balanço, boletim epidemiológico oficial, coloca o índice de ocupação dos leitos de UTI, enfermaria e os leitos totais da cidade. Então cabe a nós, jornalistas, as pessoas aí de casa, fiscalizar cada prefeitura, cada governador, porque os leitos de UTI são de responsabilidade, sim, dos governos municipais, estaduais, federais, enfim. Temos que cobrar, porque essa doença começou em dezembro, janeiro já estava avisada, então é obrigação de todas as prefeituras se prepararem para enfrentar essa doença.
prestem atenção naqueles em que vocês votaram. É a hora de a gente não fazer o efeito brasileiro e esquecer. Dizem que o brasileiro não tem memória. Vamos mostrar na hora certa, porque eles vão voltar para pedir o voto, e vamos prestigiar aqueles que valem a pena. Não esqueçam de patrulhar os seus políticos. E todos, claro. Vamos agora saber como é que fica o tempo. A promessa era que ia esfriar bastante. Mas vamos saber com ele como é que fica o nosso provável começo de final de semana aí. Fala, meu amigo Caio Souza, muito bom dia. Fala, Glauco Turzi, muito bom dia. A passagem de uma frente fria hoje vai mudar completamente as condições de tempo aqui na nossa região. Nós teremos um dia de céu nublado com chances de chuva fraca, moderada a qualquer momento. Os ventos também soprarão com intensidade moderada ao longo de todo o dia. E as temperaturas entrarão em um ciclo de declínio acentuado. A temperatura máxima hoje não deve passar dos 20 graus no Vale do Paraíba e no litoral, 19 na capital e 16 na Serra da Mantiqueira. A tendência é de que essas condições do tempo permaneçam por aqui até pelo menos o próximo sábado. Já lá no domingo, aí sim a nebulosidade tende a diminuir, o sol aparece e as chances de chuva desaparecem. Caio Souza, direto da sala de operações no Tempo Vale, para o jornal Abre Aspas. Boas notícias para o isolamento, porque as pessoas vão preferir ficar mais em casa, mas para quem não gosta do frio, vem aí alguns dias difíceis, como tem umas pessoas aqui na redação que reclamam demais do frio. Mas faça aí alguma coisa quente e tal, preserve o isolamento, assista mais uma série aí. Vamos lá. A Secretaria de Política Econômica do Ministério da Economia projeta a queda de 4,7% da economia neste ano, devido, claro, aos efeitos da pandemia. Em janeiro, o Ministério previa crescimento de 2,4% do Produto Interno Bruto. Em março, início da crise gerada pelo coronavírus, a previsão era de estabilidade, coisa aí por volta de 0,02%. Os números foram divulgados ontem em Brasília no Boletim Macrofiscal. Para 2021, a previsão é que o PIB cresça 3,2% antes a previsão anterior, que era aí de 3,3%. Em 2022, a expectativa é de expansão de 2,6% e 2023 e 2024, 2,5% em cada ano. Vamos saber com ela, que sabe dessas coisas muito melhor do que todos nós, na coluna Mais Economia, com Adriana Ritt. Bom dia, Adriana. Bom dia, Glauco. Bom dia a todos da SP Rio Mais. Vamos de boletim Mais Economia para vocês. Ontem foi mais um dia de queda para a Bolsa Brasileira, que chegou a ensaiar uma recuperação durante o dia, mas fechou caindo 0,13% aos 77.772 pontos. E para o dólar, mais um dia recorde, fechando a R$ 5,89. Nesta quinta-feira, os mercados amanhecem com viés de baixa, após as declarações do presidente do Fed, Banco Central Americano, terem tido forte impacto sobre as bolsas de valores da Ásia, que fecharam todas em queda, e as da Europa, que abriram em baixa, juntamente com os índices futuros norte-americanos, que seguem em baixa. Jerome Powell disse que medidas adicionais de política monetária podem ser necessárias para retirar os Estados Unidos da recessão e previu tempos duros para a economia pela frente. Já o gigante Goldman Sachs diz que agora vê uma taxa de desemprego nos Estados Unidos chegando a 25% e não mais em 15%. No Brasil, seguimos à espera do veto do presidente Jair Bolsonaro ao reajuste salarial de mais algumas classes de servidores públicos. Uma novela, que já vai completar uma semana. Sobre a política macroeconômica, ontem também no fim do dia, o subsecretário do Ministério da Economia, Vladimir Telles,
afirmou que se o isolamento social durar até o fim de junho, a queda do PIB deste ano será superior a 6%. Segundo Telles, a cada 2 semanas a mais de isolamento, o PIB cai 0,7%. Ainda destacou que a queda de 4,7% já seria a maior da série histórica desde 1900. Isso, por si só, já mostra a severidade do que estamos vivendo. Dias difíceis, pessoal, mas sigamos firmes e fortes, com fé que tudo vai passar. Eu desejo a todos uma ótima quinta-feira e até o próximo boletim Mais Economia. Tchau, tchau! Obrigado, Adriana Ritt. A gente tem que ouvir essas notícias que não estão fáceis para ninguém. E o que dá a entender, a parecer aí, é que nem lá no Ministério eles sabem exatamente como a coisa vai ficar. Agora virou, todas as bolas estão no ar. É isso aí, né, Douglas? Exatamente, Glauco. Olha que interessante. Com esse período de pandemia, e segundo a CNI, né, a Confederação Nacional da Indústria, ela está apontando que o setor industrial teve uma redução histórica de 76%. E ainda tem dados ainda piores, né? A CNI também aponta que cerca de 91% das indústrias brasileiras relataram impactos negativos por causa do coronavírus. Ou seja, de cada 10 indústrias, 9 tiveram alguma perda com o coronavírus. Então, são números expressivos. A gente espera que essa pandemia passe logo, por isso que é importante a gente seguir as orientações, porque é um fato que está acontecendo não só no Brasil, mas em todos os países do mundo. O isolamento social, a pandemia, vai acarretando com danos econômicos, mas é o que está acontecendo, é uma nova lei mundial e a gente espera, né, que após, como a gente sempre fala, o mundo pós-pandemia tenha uma recuperação rápida, né? Não tem a menor dúvida, vivemos todos um momento absolutamente particular dentro da história. Nós precisamos observar o que está acontecendo. Um novo momento no mundo inteiro, depois esperando que tudo isso passe. A Companhia Aérea Azul fechou nesta quarta-feira acordo com a Embraer para o adiamento da entrega de 59 aeronaves do modelo E2. Com preço avaliado em 24,5 bilhões de reais, a encomenda faz parte de um pedido de 75 aviões feitos antes da crise no setor provocado pela pandemia. 5 já foram entregues. As entregas estavam previstas para ocorrer entre 2020 e 2023. Com o adiamento, ficam para depois de 2024. Segundo a empresa, a negociação não exigiu contrapartidas financeiras, mas o compromisso de que as compras serão mantidas após a retomada da economia. Abre aspas. A Embraer é parceira nossa e a saúde da Azul é importante para a Embraer, afirmou o diretor executivo da Azul, John Rodgerson, em entrevista à Reuters. Abre aspas novamente, eles querem que a gente seja saudável e estão nos ajudando a passar pela crise. As recomendações gerais, Glauco, não só no setor da aviação, é essa, né? O dinheiro da população, das empresas, está diminuindo. E você, dessa maneira, vai deixar de pagar algumas contas. E qual a melhor solução? Acordos. Como esse que a Azul e a Embraer fizeram. Diferentemente, por exemplo, da Boeing, que rompeu a fusão comercial que está sendo tratada há anos, né? A Boeing alega que a Embraer não cumpriu com algumas obrigações e a Embraer, na verdade, disse, né, alega que a Boeing rompeu esse acordo exatamente por não ter dinheiro em relação aí à crise econômica. Enfim, fica o exemplo da Embraer e da Azul. Vamos fazer acordos. Conversar é sempre o melhor remédio, né, Glauco? Não tem a menor dúvida. E vamos de esporte. Nem Lionel Messi, nem Cristiano Ronaldo estarão elegíveis ao prêmio FIFA The Best desse ano. Segundo informação publicada pelo jornal Marca, confirmada pelo Globo, a entidade decidiu suspender o evento de gala que aconteceria em Milão em setembro por causa da pandemia. Sem condições ideais para reconhecer o desempenho de alguém, a FIFA desistiu da cerimônia que premia os melhores jogadores e treinadores do mundo. Uma decisão
lógica, segundo o jornal, já que a temporada terminou precipitadamente em alguns países e muitos campeonatos ainda seguem paralisados. A decisão sobre a entrega do troféu, porém, ainda que sem cerimônia, pode ser revista. Em comunicado, a FIFA afirmou que diferentes alternativas estão sendo consideradas. Outros prêmios aguardados, como o Ballon d'Or, da revista France Football, e o Chuteira de Ouro da UEFA, ainda não decidiram se vão ser mantidos ou cancelados. Pois é, Glauco, houve uma especulação aí nas revistas de futebol francesa, né? A gente falou aí da France Football, mas outras aí estavam falando, né? Quem seria então o melhor do mundo, sendo que a temporada foi encerrada? Os números da revista France Football apontam que o Neymar foi um dos destaques do mundo e que numa possível aí volta do campeonato, não no francês, né? Porque o campeonato francês foi encerrado, mas a volta do futebol na Europa, Neymar estaria cotado para ser o melhor do mundo. Agora, a gente tem que esperar como é que vai ser essa retomada do futebol na Europa. Na Alemanha o futebol já voltou ainda com portões fechados. Na Inglaterra está barrado. Na França o campeonato foi interrompido porque o país decretou aí o fechamento de qualquer atividade esportiva até setembro. Então, muito dificilmente, como o Glauco acabou de ler, teremos o melhor do mundo. O que, na minha opinião, é uma decisão justa, já que os campeonatos foram encerrados precocemente, né? Não tem dúvida, para lá do que justo. Agora, veja bem essa próxima notícia. A taxa de reprodução do coronavírus, responsável por indicar o potencial de disseminação do vírus, voltou a ficar acima de 1 e subiu pelo segundo dia consecutivo após o relaxamento de medidas de confinamento na Alemanha. O Instituto de Controle de Doenças afirma ser necessário observar com atenção o que ocorrerá nos próximos dias. Dados divulgados pelo RKI, que é o Instituto Roberto Koch, órgão responsável pelo controle e prevenção de doenças naquele país. Divulgados hoje, revelam que a chamada taxa de reprodução do vírus chegou a 1,13. No domingo, após o 1,1 registrado no sábado. Na sexta-feira, a taxa era de 0,83. Os dados, segundo o RKI, servem como alerta e fazem com que seja necessário observar com muita atenção o desenrolar dos acontecimentos nos próximos dias. Segundo o Instituto, ainda não é possível dizer se a tendência das últimas semanas de queda das novas infecções se manterá ou se haverá uma nova alta do número de casos. Claro, é importante a gente frisar que, por exemplo, ontem em sua entrevista à CNN Brasil, o ex-ministro da Saúde, Mandetta, né, falou que deu um exemplo muito claro do que pode acontecer e que governos têm que evitar. Durante a gripe espanhola em 1918, houve 3 ondas da doença, ou seja, a doença chegava, havia um grande número de infectados, as pessoas se curavam e depois a doença voltava a infectar as pessoas de novo. E em países como Alemanha, como você acabou de citar, e Coreia do Sul, já está sendo registrados novos casos. É por isso que é importante frisar. O coronavírus, a Covid-19, não tem cura. Então uma pessoa, ainda existe uma grande dúvida, pode se reinfectar? Já aconteceram alguns casos, nós não temos essa resposta. Mas é importante manter aí o isolamento social, as medidas decretadas pela OMS para evitar uma segunda ou uma possível terceira onda da doença, né, Glauco? Não tem a menor dúvida. E o ministro da Saúde do Chile, Jaime Mañalich, anunciou que a capital Santiago terá uma quarentena geral e mais rígida. Conforme matéria do UOL, o governo tentou aplicar a quarentena apenas nos bairros mais afetados, mas mudou de ideia após o número recorde de contaminados, segundo a agência Reuters. Segundo Mañalich, foram 2.660 novos casos de coronavírus registrados no país durante a noite, um aumento de 60% em relação ao dia anterior. O ministro disse ainda que novas medidas extraordinárias e difíceis são necessárias para reduzir a taxa de contágio. Foi decretada quarentena para todas as pessoas com mais de 75 anos no país e uma geral
para a capital, Santiago. São algumas medidas que a gente pode tomar de exemplo, né? Um lockdown parcial, interessante a medida. A Argentina já está em lockdown aí faz alguns meses. A gente tem aí alguns outros países da América do Sul, como o Equador, também nesse regime. Enfim, temos que avaliar caso a caso, país por país, né? Como ele fez o Chile, isolando só a capital e os idosos com mais de 75 anos. A gente não tem a receita do bolo, é um bolo novo, né? Então a gente tem que saber lidar com essa pandemia, cada um com sua especificidade. Entendi. Camaleão, Frozen, La Casa de Papel, Dragon Ball Z, A Bela e a Fera, super-heróis. A lista de roupas que Jaime e Mara vêm usando parecem ser infinitas. Segundo ele, algumas fantasias foram feitas em casa com a ajuda da avó e Mara, enquanto outras já estavam lá guardadas em casa fazia um tempinho. Rapidamente, os dois viraram a atração diária dos vizinhos, que da janela de suas casas aguardam ansiosamente para saber qual será a próxima fantasia. Douglas, que bacana que no meio disso tudo ainda tem gente que mantém o bom humor e ainda faz a alegria de outras pessoas, né? Pois é, a gente está vendo aí uma medida agradável, no mínimo, né? Interessante de um pai com o filho, enfim. Muito legal essas fantasias, a criatividade, que a gente sabe que manter uma criança em casa nesses dias está sendo complicado, né? Mas enfim, muito legal as fantasias, muito legal a criatividade e que outras medidas como essa aí possam ser tema aqui do Abre Aspas, né? A gente sempre ressalta que as boas notícias estão guardadas aqui para o terceiro bloco, exatamente para acabar o jornal em alto astral. Não tem dúvida, hoje até comentávamos aqui na redação uma edição pesada e nós todos que estamos acompanhando, repito, esse momento ímpar dentro da história do mundo, tivemos uma edição pesada. Nos cumpre aqui da imprensa e particularmente dentro da SP Rio, com um compromisso com o conteúdo de verdade e trazer as notícias a vocês. Claro, no momento, muitas delas difíceis de a gente digerir. Mas saiba que toda a equipe aqui também pensa no bom momento que virá. E a gente começou aí com esta prática e hoje não vai ser diferente. Nós vamos terminar aqui o jornal ouvindo mais uma música com o grupo britânico Virtual Star and Stripes com a música Stay Home. Pois é, Douglas, difícil a edição de hoje, mas caminhamos e bons tempos e melhores tempos virão, né? Exatamente, torcemos aí para que o número de recuperados cresça cada dia mais e os leitos de UTI estejam cada vez mais vazios e que essa doença passe logo, né, Glauco? Sempre aqui trazendo as informações necessárias e no final do jornal aqui as informações que a gente gosta de dar, né? Enfim, até amanhã, muito obrigado pela edição de hoje, Glauco. Vamos nós, Douglas, muito obrigado pela sua participação também. E dizem que quem canta os males espanta e nós esperamos que quem ouve também os espante. Uma ótima quinta-feira para vocês, porque amanhã é sexta e a gente está de volta. Até lá.